Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Invenção e Memória, da Lígia Fagundes Telles. Na epígrafe de Invenção e Memória, a Lígia nos dá a chave para adentrar o universo dos textos que virão em seguida. Nela, o Paulo Emílio Sales Gomes diz: invento, mas invento com a secreta esperança de estar inventando certo. Como que, sabendo-se invenção, a memória recontada, inevitavelmente mesclada à imaginação daquela que a reconta, é a síntese da ficção ligiana neste livro. E eu digo neste livro porque os leitores afeitos à literatura da Lígia vão encontrar aqui uma nova postura da autora, que depois de tantos anos produzindo, ainda foi capaz de se reinventar mesmo nos últimos livros, com uma espécie de rejuvenescimento narrativo, somente possível depois da segurança garantida pela vasta produção anterior, que agora se afirma inabalável. Algo parecido já tinha sido feito por ela em A Disciplina do Amor, mas não com tamanha liberdade. Aqui nesse livro, a Lígia escolhe brincar com a sua obra e também com seus leitores. Então, diferente daquela atmosfera aterradora que alçava suas narrativas antes, enlaçando seus personagens sempre desajustados em certo sufoco tão apavorante quanto sedutor desde o quase primogênito Ciranda de Pedra, Invenção e Memória é refrescante nos seus textos que parecem narrados diretamente pela voz da autora. Por isso é excelente que ele seja lido dentro da organização cronológica dos escritos ligianos. Depois de tanto tempo da gente acompanhando as falas de personagens criados por ela como outros, ler as suas invenções com o tom da sua própria voz, mesmo que através de um personagem Lígia Fagundes Telles, é como um presente, é um voto de confiança que ela nos dá. Então os textos vão tocar em pontos que já haviam permeado muitas das suas páginas: o suicídio, o aborto, a velhice, a morte vinculada à infância, essas situações diante das quais nós, leitores, temos as nossas reações previamente definidas, mas que dentro de uma narrativa ligiana nos escancaram a inconsistência dos nossos pontos de vista. Nós somos sempre tão éticos, certo? Mas dentro da Lígia a ética vai para as cucuias, nela prevalece sempre o humano, o demasiadamente humano, que é repleto de incoerências que um conjunto de leis e normas não é capaz de abarcar e que os seus textos justamente manifestam na gente. Agora, apesar da presença dessas temáticas familiares ao universo ligiano, a abordagem mais íntima desse livro o coloca no patamar de inovação do conjunto que compõe esse universo. Por isso eu não recomendaria essa leitura como porta de entrada à literatura ligiana. Porque quem começa por esse livro e fica nesse livro não conhece nada da Lígia. Porque para conhecê-la de fato é necessário mergulhar também nos contos e nos romances. Mas aquele que o lê depois de percorrer a ficção que o antecede tem aquele privilégio de acessar uma nova face do calidoscópio que é Lígia Fagundes Telles, uma peça nova desse quebra-cabeças literário. Que não há memória pura, disso todos nós sabemos, não é novidade, nem o era há 20 anos quando esse livro foi lançado, que o exercício da recordação é sempre também um exercício de invenção. O que diferencia a produção de cada autor que trabalha com essa matéria é o que ele faz, o que se faz com essa informação. E no caso da Lígia, ela faz enxergar nas pessoas reais que povoam seus textos traços e manias que integram a sua obra ficcional enquanto elementos narrativos. O jeito de se portar, as cores escolhidas para se vestir, o movimento do corpo, os cacuetes e repetições de palavras, e com isso ela abraça o caráter inventivo das lembranças e evidencia esse caráter junto ao caráter memorialístico que é inevitável da ficção desde o título que se dá à coletânea. Isso está claro nas palavras invenção e memória, na junção delas, né? Então ela não quer enganar ninguém que não saiba que está sendo enganado. Da memória inventada, a Lígia faz literatura e mais uma vez ela promove o pacto que sustenta a sua produção, esse pacto que nos inclui nas suas palavras. Desse empreendimento vão surgir textos preciosos como Rua Sabará 400, que é um texto em que a Lígia, leitora de Machado de Assis, nos apresenta uma pequena fatia dos bastidores do roteiro
roteiro para o cinema que ela escreveu com Paulo Emílio Salles Gomes, baseado no romance Dom Casmurro. Também este romance, uma prova, certamente uma das maiores provas oferecidas pela literatura, de que rememorar e inventar podem ser a mesma coisa. Vide a desconfiança que paira sobre o perturbado Bento Santiago quando ele se lembra Bentinho apaixonado por Capitu. Tem um outro texto aqui também, chamado Hefmann, que é um outro bom exemplar de Lígia leitora, dessa vez compondo um belo jogo de referências a Proust, além de um delicioso passeio pela paulistana livraria Jaraguá, como ela diz, a famosa livraria e sala de chá que Alfredo Mesquita abriu na rua Marconi. Contagem em dólar, só para o materialista eufórico. Pois é, a ênfase. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Ficam tristes as coisas e a espécie humana, eu acrescento. Com a licença dos ateus, eu queria dizer ainda que na ênfase está a alma. Tive a minha juventude tão impregnada pelo som colonizador que considero um milagre me ver insubmissa nessa altura, tentando, desde sempre, ai de mim, forjar uma vontade com a resistência do ferro. No pós-fácil que acompanha essa edição aqui, essa edição mais recente da Companhia das Letras, que tem feito um trabalho, que fez, na verdade, um trabalho excelente com a edição da literatura da Lígia, a Ana Maria Machado vê Invenção e Memória como um depósito de ideias ligianas que a própria Lígia nos abre para explorar junto conosco, como se ela também buscasse entender, por meio da escrita, como a sua escrita se faz. Essa edição é coroada por um depoimento do José Saramago sobre a sua amizade com a Lígia, e o livro é realmente um estoque encantado, enfim, destrancado pra gente, uma espécie de almoxarifado de memórias e de invenções, ao qual a autora sempre recorre quando decide contar uma história. Este vídeo faz parte do projeto Eu Leio Lígia F. Telles, que é um projeto aqui do Literatame que consiste em ler a obra completa da Lígia em ordem cronológica. Então já tem vídeo aqui para todos os livros anteriores da Lígia e a gente segue na leitura. Esse é um projeto que acontece em parceria com o perfil Biblioteca Ligiana, lá do Instagram, que é um perfil do qual eu também faço parte como administradora. E o aniversário da Lígia, de 97 anos, está chegando daqui a 2 dias, no dia 19 de abril de 2020, ela completará 97 anos. E nós, do Biblioteca Ligiana, lançamos uma campanha para pedir para que as pessoas deixem depoimentos sobre as suas relações com a obra da Lígia. Então, se você quiser participar, entra lá no Instagram para saber como, é muito simples e eu vou adorar que vocês façam parte disso. Mas é isso então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este livro da Lígia, se você concorda com as minhas impressões sobre ele, se você indica algum outro livro que trabalhe com essa questão da ficção e da memória. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!